Fala pessoal, tudo bem? Opa. Hoje a gente está aqui para o nosso segundo vídeo da série Papo de AT. Eu e Maurício Fedato somos parceiros no projeto IAT e hoje o nosso assunto é muito importante, não é, Maurício? Segurança, né? Vamos falar um pouquinho sobre segurança. É isso aí, roda a vinheta. Bem, o nosso primeiro tópico é um disclaimer, é o mimimi da internet, né? A gente tem ouvido falar bastante e recebido muitas informações, né, sobre a questão segurança, que não é tão importante, e a gente vai entender que a segurança é muito importante, fundamental, eu diria, né, Marcelo? Isso aí. Um dos motivos que nós trouxemos esse primeiro tópico aqui foi justamente nos comentários que eu recebi no meu vídeo, em que um dos ouvintes, alguém que nos acompanha, né, um dos nossos seguidores, fez a seguinte afirmação: não, esse negócio de preocupação demais com segurança, isso é papo de terceiro mundo. Porque em países de primeiro mundo, essa preocupação não é tão grande assim. Afinal de contas, não se vê a arma como um objeto assim tão complexo, um objeto que gere tanto risco, isso está mais próximo da cultura local. Você, Maurício, que é campeão, várias vezes campeão de tiro, você que já participou de competições internacionais, como é que a segurança é tratada no mundo? Segurança no mundo é uma das primeiras questões tratada como fundamental. Não tem como fazer qualquer coisa relacionada ao tiro sem pensar antes na questão da segurança. Numa prova de tiro, por exemplo, nós somos acompanhados o tempo inteiro por um árbitro, por um range officer, que está lá para garantir, óbvio, a igualdade de competições, mas antes disso, para acompanhar a segurança do atirador. Então, a segurança a nível mundial é o que se pretende em primeiro lugar. Hoje em dia, Marcelo, existe um curso chamado Black Badge, em que se formam instrutores de tiros que já conhecem, que já sabem muito de tiro, mas se formam instrutores para a questão segurança, atirar em segurança. Né? Já observou-se a necessidade de que numa prova de tiro, um dos primeiros requisitos seja justamente a questão de segurança. Então temos cursos específicos para aumentar, para aprimorar a segurança nas competições. Então, a nível mundial, isso é requerido em primeiro lugar. Um outro ponto importante também é a tendência cada vez maior da implementação dos conhecimentos de primeiros socorros, né, o APH, dependendo aí do ponto de vista, relacionados à atividade principalmente de instrutor, inclusive agora cobrado pela IN 111 da Polícia Federal, certo? Isso quer dizer que segurança passa a ser um requisito essencial, principalmente para você que deseja ser instrutor. E aí é simples, se você não quer trabalhar com segurança, você certamente está no lugar errado. Com certeza, você falou do instrutor de armamento e tiro, eu acho que necessidade número 1 de um instrutor de armamento e tiro ou daquela pessoa que frequenta um stand de tiro, ter as noções básicas de primeiros socorros, para se proteger, né, para poder fazer uma atuação até a sua própria vida ou as pessoas que estão ali frequentando aquele lugar. Qualquer coisa relacionada ao tiro gera a possibilidade de um acidente acontecer. Por mais que a gente cuide, por mais que a gente tenha dogmas, né, como a gente sempre fala a respeito da segurança, não estamos, de forma alguma, não estamos não sujeitos a um acidente acontecer. E se isso acontecer, o instrutor de armamento e tiro, então, seria aquela primeira pessoa que poderia lá estar fazendo um pré-atendimento para esperar aí o atendimento essencial de um CIAT, de um SAMU, de alguma coisa assim. Bem, feita essa introdução, agora a gente vai bater passo a passo sobre a segurança. Vamos ver equipamentos, vamos ver procedimentos que você que deseja ser instrutor de tiro deve necessariamente seguir. Valeu? Bem, o primeiro ponto que nós vamos abordar aqui é simples. Segurança é dogma, é princípio. É mais que um requisito da instrução, não é isso? Você tem que estar com essa ideia da segurança impregnada no seu cérebro, lá no seu subconsciente, para você agir sem precisar nem pensar, né, Marcelo? Como o Marcelo falou, é um dogma. Então, é um comportamento que já está arraigado no seu procedimento normal do dia a dia. Então, segurança é aquilo que tem que sair, tem que ser feito sem precisar pensar. E a segurança, ela vai surgir de onde? Vai surgir primeiramente da sua postura como operador e como instrutor, se você deseja ser instrutor.
Segundo, com procedimentos. E terceiro, com equipamentos. Lembrando que a segurança e o instrutor de tiro, ele é um exemplo para o aluno. Então, é a primeira pessoa que tem que repassar as informações a respeito de segurança é justamente o instrutor, que tem o seu aluno como um espelho, né? O aluno tem o instrutor como um espelho. Então, quanto mais o instrutor estiver batendo nessa tecla, a gente vai estar formando atiradores e outras pessoas no meio do tiro com mais segurança. E outro ponto muito importante é que o seu exemplo se replica nas pessoas, tá? As pessoas veem você como especialista. Vem qualquer um que tenha uma aula de tiro como especialista. Se você não é instrutor, mas está tendo aula de tiro, as pessoas vão te ver como especialista e vão acreditar no que você diz e, principalmente, vão repetir os seus atos. E aí um dogma essencial que nós devemos entender é, primeiro, arma de fogo não é brinquedo. Então, nunca brinque com arma de fogo. Por que você não pode brincar com arma de fogo? Porque, primeiro, pode acontecer um acidente, né? Você está sujeito o tempo está todo. sujeito, você pode ter esquecido um procedimento de segurança, a munição foi, não foi, você não lembra, isso pode acontecer, mas o segundo ponto é até mais importante, é a mensagem que você passa, tá? A mensagem que você passa como especialista se replica nas outras pessoas, certo? E você falou uma coisa importante, Marcelo, pode acontecer. Se pode acontecer, uma das questões muito importantes é, ao trabalhar com segurança, eu nunca ter dúvidas. Eu preciso ter certeza o tempo todo. Ah, será que foi? Será que não foi? Será que tem munição? Será que não tem munição? Isso não existe. Eu preciso ter certeza disso. Então, se eu não tenho certeza, eu verifico, eu confiro, eu checo tantas vezes quantas forem necessárias para sempre ter certeza dessa questão. E é disso que a gente vai falar ao longo desses vídeos, né? Dessa série, do procedimento do instrutor de tiro, e hoje especificamente sobre segurança, como você deve fazer de forma prática e objetiva para trazer segurança para a sua instrução. Só voltando à questão da arma, que a arma não é brinquedo, a gente dá aula aqui na empresa de segurança, aqui na Delta, e numa das aulas o aluno me contou a seguinte história, que tinha um patrão que pegava a sua arma, limpava a arma e ficava brincando com a arma. Pá, matei, não matei. Ele tinha consciência do procedimento de segurança. Já estava errado, porque ele pode errar, somos humanos. Só que aí o que aconteceu? Certa vez ele não veio trabalhar, a arma estava na mesa, um dos funcionários, uma funcionária mais especificamente, olhou a arma, olha que legal, vou brincar também, no meio da empresa. Da mesma forma como o seu patrão fazia. Como aquele que entende de arma, que será você, que a espelho vai fazer. Só que ela não sabe todos os procedimentos de segurança. Por isso é muito importante ter isso como um dogma. O segundo dogma importante, depois a gente vai entrar em outras regras específicas, mas o segundo dogma importante é tratar a arma sempre como carregada, não é isso? Carregado. Viu a arma, não tem certeza, opa, deve estar carregada. Nunca arraste uma arma e aponte para uma pessoa. E eu diria até mais, Marcelo, mesmo se você tiver certeza que ela está descarregada, continue tratando ela como se ela estivesse carregada. Você está impregnando informações no seu cérebro, lá no seu subconsciente, que vai tratar a arma já sem você precisar ficar pensando. Então, continua tratando a arma como se ela estivesse sempre carregada. Mesmo com uma arma descarregada, eu não aponto para ninguém, eu não cometo nenhum tipo de agressão às regras de segurança. Exatamente. Só contando a história aqui, fui militar de carreira por muito tempo, 13 anos, servi em Corumbá, na fronteira com a Bolívia, lá no 17 Befron. Tá? E lá eu vi uma tragédia acontecer de um amigo dar um tiro na cabeça do outro brincando desse jeito, porque achou que a arma era um brinquedo, porque achou que a arma estava desalimentada, descarregada, dependendo da doutrina. Aí. Por quê? Porque nas Forças Armadas não se trabalha com a munição na câmara. Tá? E aí esse colega, um soldado, era piloteiro, era o que pilotava as embarcações leves para a gente fazer as patrulhas, ele chegou da missão, só que quando ele ia para a missão, ele colocava a munição na câmara. Tá? Mas a regra é não ter. Por doutrina dele. Por doutrina. Só que a doutrina geral é não ter munição na câmara. Aí chegou o outro colega dele, compadre inclusive, pegou a pistola dele que estava no coldre, ele estava sentado na frente do armário, pegou a pistola, perdeu, brincou, pô, explodiu a cabeça do colega com a munição 9mm, 2 famílias destruídas, de quem atirou e de quem morreu. Então, é simples, arma não é brinquedo, princípio basilar para tudo. Valeu? Um dos pontos bastante importantes a gente analisar com relação à segurança é o local da instrução, né, Marcelo? Esse local ele deve ser seguro, obviamente, e deve ter demarcações específicas para que a gente possa entender até onde a gente pode ir, até onde a gente não deve ir. Exatamente. São 2 aspectos importantes, a legalidade e a segurança. Porque você, como instrutor de tiro, dando uma instrução oficial,
esse estande deve, por exemplo, ser autorizado pelo Exército, não é isso? Eu escuto muita gente falando assim, eu fui lá na pedreira dar uns tiros. Pedreira é lugar de atirar pedras, né? Exatamente. Lugar de atirar é estande de tiro. Eu fui lá no sítio, na fazenda, na chácara. Sítio, fazenda e chácara é lugar de criar bicho. De criar bicho. Então, a gente tem que atirar em estande de tiro. Porque esse local tem que ser realmente... efetivamente adequado. É o ideal, compondo ali a segurança. E autorizado pela justiça, aí, pelo DEAN, pelos departamentos corretos, né, para estarem aí aprovados. Pontos importantes com relação a isso, voltados para a segurança. Primeiro, deve se preocupar com uma linha de demarcação clara, para que se realize o disparo e o aluno entenda que a partir dali ele não pode atravessar a não ser que seja com uma devida autorização. Não é isso? Principalmente se nós estamos numa linha de tiro. Exatamente. Né? Várias pessoas atirando contra determinados alvos, uma se linha. For mais de um instrutor, mais de um aluno, melhor que um instrumento. Mais importante ainda. Mais importante. Tendência, às vezes, natural, né? Caiu uma cápsula no chão ou fez alguma coisa, o aluno vai lá buscar e aí acaba invadindo. Quer ver o alvo. Quer ver o alvo, né? Acaba invadindo aquele espaço. Então, a gente tem que lembrar que só se passa daquele ponto pré-determinado com a autorização de quem está comandando a linha, de quem está instruindo aquela linha de tiro. Outro ponto importante é com relação ao para-balas. Tá? Primeiro, deve haver um para-balas, ou seja, onde a munição vai parar, você, se der um tiro aí, a munição ela vai viajar, né, por uma distância muito longa. Tá? Então, deve haver preocupação com o para-balas, só que mais que isso, um para-balas adequado. Ou também o alvo, né, que pode ricochetear esse alvo adequado. Né? Cada tipo de para-balas para cada tipo de munição. Eu vejo muito em estande de tiros, a pessoa se preocupa com o alvo contra o qual ele vai disparar. Mas ele esquece de que pode ter alguma coisa atrás desse alvo. Exatamente. E aí, às vezes tem uma coluna, às vezes tem uma parede, às vezes tem um tambor, né? Às vezes tem outros elementos que compõem aquele cenário e que aí a pessoa está preocupada com o alvo e está atingindo outras coisas atrás. Então, é muito importante, além do alvo, a gente está observando também aquilo que tem atrás do alvo, se ele é capaz de absorver o impacto ou não. E aí, 2 pontos importantes. Primeiro, atravessar o para-balas, né? Porque, afinal de contas, tem gente que quer atirar na fazenda, na pedreira, não sei o quê, e essa munição pode atravessar e gerar risco para quem está passando ali atrás, por exemplo, ou se houver uma residência ou alguém atrás, tá? E segundo, ricochete. Isso também é importante, né? Dependendo do tipo de tiro, do tipo de munição, você atira e pode haver o ricochete. É óbvio que existem equipamentos, como nós vamos falar, como é o óculos, né, obrigatório e essencial. Tá, que vai te proteger. Mas o ideal é que não tenha, porque esse óculos também não tem uma resistência. Nem todos, né? Terão uma resistência dependendo da velocidade com que a munição pode te atingir. Tá? Então é muito importante você ter essa preocupação genérica. Por exemplo, quando vai se atirar em alvo metálico. É muito legal atirar em alvo metálico. Porque reativo, né? É reativo, ele cai. É muito gostoso fazer o alvo cair. A gente vai gravar um vídeo sobre didática em que nós vamos falar justamente que o que o aluno quer. Primeira coisa, e o instrutor não entende, ficar cobrando procedimento, mas a primeira coisa que o procedimento de segurança é basilar. Tá? Não tem como não estou falando disso. Mas é base, não sei o quê, mas a primeira coisa que o aluno quer é acertar o alvo. E é muito legal o alvo metálico porque ele é reativo, ele cai. Então isso gera uma adrenalina, certo? Sim. Só que ele pode também gerar ricochete, né? Então, com certeza. O alvo metálico, principalmente com armas de grande energia, vai fazer com que um ricochete seja quase que garantido. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de alvo. Com fuzis, por exemplo, é não recomendável a gente disparar contra alvos metálicos. Exatamente. Então, tem que ser armas de pequena energia, ok, mas armas de grande energia é complicado. E ainda assim, nas armas de pequena energia, cuidar com a distância desse alvo metálico. Porque 7, 10 metros o ricochete com certeza virá. Com certeza virá. Detalhe importante é você se preocupar também com o acesso, tá? Arma de fogo gera curiosidade. Então as pessoas ouvem o tiro, o que está acontecendo? Legal, olha que legal, e vai lá ver. Isso é natural. Então esse acesso tem que ser controlado. Você tem que ter certeza de quem vai estar ali, afinal de contas. Acontece, por exemplo, no stand de tiro e o atirador leva a família para ver. Certeza, que legal. Ou o esposo leva a esposa, leva o filho. Maravilha! Só que você tem que se preocupar. E se necessário for, parte das regras de segurança e de movimentação, você tem que passar para os familiares também. Daqui ninguém passa. Vocês querem assistir? Maravilha. Todo mundo lá para trás. Quem for atirar, muitas vezes é a família inteira atirar.
Quem for atirar é que vem aqui para frente. Vocês ficam aí atrás e assim por diante. E por fim, a evacuação. Equipamentos de proteção também para o pessoal da cidade que está vendo ali o pessoal atirar. É importante para todos. E por fim, possibilidade de evacuação. Isso é importante. É óbvio que você não precisa ter uma ambulância, uma UTI móvel, um helicóptero, mas se você, por exemplo, estiver atirando em um local afastado, e tem estandes de tiro, né? Bastante que afastados. são assim, bastante afastados, você tem que pensar, primeiro, na possibilidade de movimentação. E segundo, um meio de transporte adequado para levar se houver algum acidente. Já deixar previamente identificado para onde levar. Para onde vai, quem fica com a chave do veículo, para onde vai, o hospital mais próximo. Procedimentos importantes, né, com um checklistzinho que a gente pode fazer para que isso tudo esteja garantido e já previsto antes. Na hora do barata voa, é desespero. As pessoas perdem chave, se desesperam. O veículo um está trancando o outro na hora de estacionar. Isso tudo é importante você se preocupar. Então já deixa ali, ó, se acontecer alguma coisa para aquele veículo, eu vou dirigir, vou levar para tal hospital, que é o local de atendimento mais próximo. Acho que é isso. O próximo ponto agora é entender as regras de segurança, as principais. O primeiro ponto importante é você entender que qualquer procedimento que vise a segurança, vira regra de segurança. E é bem-vindo. E é bem-vindo. Como, por exemplo, você recomendar que, olha, qualquer dúvida, levanta a mão, não faça nada. Isso é uma regra legal de segurança. Outro ponto bem interessante, Maurício, a gente vê esses videozinhos na internet, a pessoa vai lá atirar com a calibre 12, a munição às vezes preparada, e a calibre 12, bum, explode, né? Sim. Voa, é muito engraçado, mas também é muito perigoso. Sim. Tem um vídeo muito famoso na internet de uma garotinha que mata um instrutor com uma metralhadora, porque ela perde o controle. Tá? Ela perde o controle, o instrutor estava num local inadequado para aquele momento. E isso acaba acontecendo. Não previu que isso pudesse acontecer e acabou pagando com a própria vida. Então, só a título de exemplo de outros assuntos que a gente vai abordar em outros momentos, outros macetes interessantes, quando você, por exemplo, for pela primeira vez mostrar para uma pessoa que nunca atirou ou nunca atirou com uma determinada arma, e essa arma tiver um recuo mais forte, coloque uma munição só no primeiro tiro. Porque principalmente calibre 12, né? Porque as pessoas podem, e aconteceu no último vídeo, né, a gente gravando aqui, foi muito engraçado, tá? Que a calibre 12 escapou da mão. Escapou da mão, não da minha mão, de quem estava atirando, escapou da mão e de repente, ó, virou a calibre 12. Só que eu, com a experiência que inclusive aprendi aqui com o Maurício e com o Vitor, só tinha colocado uma munição. Veja que o primeiro tiro vai lá, porque efetivamente está alinhado e o recuo ocorre após a munição sair. Inclusive acertou o alvo, só que a arma escapou da mão. O que aconteceu? Perdeu a direção do cano. Só que ele tirou o dedo fora da tecla do gatilho e não tinha mais nenhuma munição. Então esse é o exemplo de procedimento que você vai incorporando no dia a dia. Mas eu tenho regras que são basilares e que você tem que sempre seguir e sempre buscar. E a primeira é tratar a arma, como nós já dissemos, como se ela sempre estivesse carregada. Essa é importantíssima, né? Você continua, mesmo tendo certeza que ela está descarregada, como a gente já falou agora há pouco, tratando a arma como se ela estivesse sempre carregada. Você está ensinando o seu subconsciente a agir da forma correta em qualquer situação. Exatamente isso. O segundo ponto é aquela clássica, dedo fora da tecla do gatilho, até que você tenha certeza que você quer disparar, não é isso? Com certeza. A tecla do gatilho só serve para uma única e exclusiva coisa, que é efetuar um disparo. Se eu não pretendo disparar, dedo sempre fora da tecla do gatilho. Okay? Outra regra importante que acaba ajudando a questão do dedo fora da tecla do gatilho é o controle do cano, né, Marcelo? O cano controlado o tempo inteiro. Essas regras, elas são irmãs e elas coexistem o tempo inteiro, devem coexistir o tempo inteiro. São talvez as duas principais, se a gente for falar no procedimento do tiro em si. Toda regra de segurança é importante, mas no procedimento elas têm que coexistirem e uma é complementar a outra. Se por acaso eu coloquei o dedo no gatilho, mas o cano está numa direção segura... Mesmo que um disparo acidental aconteça, ainda assim esse disparo não vai gerar tanto risco. Se por acaso eu me distraí, perdi o controle do cano, mas não estou com o dedo na tecla do gatilho... Não existirá disparo. Não existirá disparo aí em regra, tá? Então são esses procedimentos. Outro ponto importante é entregar e receber a arma, né? Isso é fundamental também, né? Sempre que você for entregar uma arma para alguém, entregue-a sempre descarregada. Tenha certeza disso. Vai entregar arma para alguém, não importa se é o papa do tiro, não importa. Entrega essa arma descarregada.
E ao receber, Marcelo? Também confira se está descarregada. É muito comum, principalmente no ambiente de tiro, você chega lá, tem uma arma nova, uma arma diferente que você nunca viu. Ah, vou ver. Negativo. Primeiro que isso é falta de educação, sem pedir a devida autorização. Sim. Segundo, peça para o proprietário te entregar. O ideal é que ele descarregue, assim você deve fazer. Descarregue sempre uma arma e entregue. Se for um leigo, pior ainda, principalmente se for leigo. Por quê? É ato natural de uma pessoa colocar o dedo no gatilho. Cara, isso ocorre inclusive com criança. A arma foi projetada para facilitar isso. Inclusive com criança, presta atenção, entrega uma arminha de brinquedo para a criança, a primeira coisa que ela faz é apontar e colocar o dedo na tecla do gatilho. E quem não entende, não vai saber da regra de segurança, a primeira coisa é fazer isso aqui. Uma arma que não é de verdade, tá? É só uma réplica. É um simulacro, na realidade. Tá? Então isso é importante para que você esteja atento. Por isso também, em outros vídeos, a gente vai falar de procedimentos da entrega da arma, recebendo a arma. Então, esse vídeo como que se faz isso, da forma correta. Da forma correta. Então esse vídeo vai ficar bem grande. Só uma outra coisinha, Marcelo. Ah, eu vi o meu parceiro descarregar a arma para entregar para mim. Ah, então eu confio 100%? Não, jamais. Eu confiro de novo. Ao receber, eu checo e confiro de novo. Aquela palavrinha, né? Tem certeza? Ah, pode ir lá olhar, porque se não olhar, não vai ter certeza. Exatamente. E eu sempre brinco nas minhas instruções, nessa hora você não confia nem na sua santa mãezinha. Não. Se sua santa mãezinha disser assim, eu descarreguei meu filho, tá bom, mamãe? Vai lá e confere mesmo assim. Acho que é isso, não? Isso aí. Bem, pessoal, a gente ainda tem muita coisa para falar aqui, principalmente relacionada aos equipamentos. Para esse vídeo não ficar muito grande, vamos fazer uma parte 2 então? Vamos fazer uma parte 2 falando sobre equipamentos, simulacros, regras de segurança com os equipamentos e como guardar. É uma série de coisas que a gente tem para falar e podemos fazer isso no segundo vídeo. Então te esperamos no próximo vídeo. Até mais.